Boa noite, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma segunda-feira, às 19 horas e 11 minutos, para poder bater um papo bem legal, bater um papo bacana. Hoje com uma pessoa que eu admiro bastante aqui das redes sociais, a gente passou a ter um contato maior com as redes sociais, a Raquel Pereira Dias. Ela vai falar um pouquinho pra gente, com a gente, debater um pouquinho com a gente sobre a importância da leitura como resgate da sociedade, a importância de se ler, a leitura como forma de mudança social, né? E ela que trabalha no campo do direito, também é escritora, pedagoga, né? Uma pessoa que agradeço aí a presença do Matheus Vieira, do Vitor Pizeta. Sucesso aí, Vitor Pizeta. Sucesso aí na sua campanha também, né? Matheus Vieira também. Matheus Vieira Costa, brother. Obrigado pela presença de vocês. E as nossas lives, elas são lives sempre informativas, dentro de um projeto que a gente tem também educação legislativa, de educação social. A Raquel já está aí, está acenando. Deixa eu acenar para ela e convidá-la, né, para poder fazer parte da nossa live aqui, tá? Deixa eu convidá-la aqui. Seja bem-vinda, Raquel. Tá aqui, vou convidar. Esperar a conexão aqui certinho. Vamos começar a esperar a Raquel aqui. E é bacana, tá chegando a galera aí. Tá chegando a galera bacana para poder ouvir a gente. A Raquel já tá entrando. Oi, Opa! boa Tudo noite, bem, tudo Raquel? bom? Tudo bom, Diogo? Tudo Tudo ótimo. bom? Muito bom estar aqui batendo esse papo contigo. Desde já quero agradecer sua disponibilidade. A gente está já há Que algum é tempo, isso? né? A gente já está há algum tempo tentando fazer, a gente conseguiu marcar uma data certinha. E estava falando aqui antes de você entrar, que é o que a gente Aham, começou a trocar muita ideia pelas redes sociais. E você faz um trabalho muito legal, né? Você também faz um trabalho de lives muito bacana, né? Você verdade. coloca o seu trabalho à disposição da sociedade. Professora Aline Freitas, boa noite. Obrigado por estar participando com a gente aqui, a Aline também. Uma galera acompanhando a gente, tá? E essa live, ela tem um sentido muito instrutivo, né? Eu sempre gosto de deixar claro para as Com pessoas certeza. que o papel que a gente tem para a sociedade é muito grande, né? Nós somos professores, trabalhamos com educação, trabalhamos também no campo do poder legislativo, e a gente tem um papel importante que é uma educação consciente, né? Eu tenho um projeto de educação legislativa consciente. Então, o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto bem bacana. Queria que você, Raquel, se apresentasse para a galera, né? Se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre você, o que é você, o que levou você também, nesse momento de pandemia, tá fazendo as lives, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Fala para a gente quem que é a Raquel, quem que é a Raquel, doutora Raquel, não sei como é que você é chamado, como é que as pessoas te chamam. Eu, até um pouco tempo atrás eu era tia Raquel, sabe? Porque professor, você sabe como que é, né, Diogo? Você É pode dar verdade. aula para qualquer idade que o tio sempre aparece. Então eu tinha aqueles marmanjos que me chamavam de tia Raquel. Mas a minha caminhada é uma caminhada assim múltipla, né? Eu comecei tem 20 anos que eu me formei em pedagogia, já tem um tempinho, né? E ali naquela caminhada ali na educação, eu comecei a perceber a necessidade de sempre buscar mais, né? E nessa busca minha, eu acabei fazendo uma outra graduação em sistema de informação por uma necessidade de trabalho, de mercado. Foi um enfrentamento, porque eu sou ciências humanas purinha, mas eu entrei Total. lá e falei, vamos ver o que vai dar esse negócio aqui. E foi. Cheguei no final, cheguei e sobrevivi. E continuei minha caminhada, sempre isso fica muito claro na minha vida. Tem um desafio, tem a Raquel. Então, quando o governo veio com aquela ideia que eu acho fantástica de colocar sociologia, filosofia no currículo escolar,
eu fui chamada pela escola que eu trabalhava já como coordenadora pedagógica para atuar nessa área no ensino médio. Então, quer dizer, foi um desafio. Foi um desafio porque quando começou o Enem, também a escola me chamou para coordenar a turma de terceiro ano, né? Então era início, era uma novidade. Antes a gente está acostumado com vestibular, né? E aí eu entrei nessa desbravar esse novo mundo aí, né? E assim sempre foi minha vida. E até o dia que eu resolvi, vou fazer direito agora também, para ver o que vai dar. Mas quero começar o direito lá, começando com estágio mesmo, entendeu? Então eu entrei como estagiária, e aquilo ali fui caminhando e fui crescendo na área, e percebi que existe uma conexão entre tudo isso, né? Hoje, com a pandemia, surgiu, então, mais uma possibilidade na minha vida, porque veio a pandemia e o que fazer, né? O que fazer, home office, você está em casa. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre produzir artigo científico, faculdade, especialização e tal. E, de repente, eu vi uma possibilidade que se abriu, porque as redes sociais e o mundo de uma forma geral, eu entendo, Diogo, que a gente não volta mais ao que era antes. O que realmente, né, se comprovou que é uma possibilidade versátil, que é uma coisa que realmente dá sentido, vai permanecer. Então eu entendo assim que o mundo virtual, o ambiente virtual, como a gente está vivenciando hoje, eu acho que é difícil de voltar atrás, né? E aí foi nessa pandemia que surgiu então a possibilidade para eu entrar num grupo de pesquisa da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Por um acaso, entrei no Instagram deles e tinha um processo seletivo e falei, vou botar meu currículo e ver o que dá. E aí deu, porque aí fiz uma seleção via Zoom, quer dizer, era novidade, você passar por um processo de seleção via Zoom. Mas passei e aí comecei a trabalhar, então, no Laboratório de Comportamento, Política e Mídia da Fundação São Paulo, que é o Labo, né? A gente trabalha com várias frentes de pesquisa. E dali também eu comecei, então, a desenvolver a questão da escrita. E aí agora eu já vou para o meu terceiro livro publicado, né? Sempre com norte na pandemia. Então, é a mulher e a pandemia, né? Porque é um nicho da sociedade que a gente precisa de olhar com um olhar mais atento e o que a mulher passou, né, na pandemia, o direito à mulher e à pandemia, o direito e a literatura. Sempre nesse contexto aí pandêmico, porque foi um contexto inovador, né? E dentro dessa minha caminhada de muita pesquisa, muita leitura, era uma forma de você conseguir assim, conectar, né? Os vários eixos. Então era possível conectar a literatura com o direito, com questões sociais. E assim caminhei. Até que um dia eu resolvi fazer o quê? A Confraria Literária, que é o clube que eu agora começo virtualizou, né? Ele existe presencialmente, existe um grupo que faz parte da Confraria Literária, e eu resolvi colocar ela, então, nas redes sociais. Foi quando, então, a gente partiu para a questão das lives, né? E aí sempre chamando alguém relacionado à área do direito, nesse primeiro momento, para estar colocando para as pessoas a possibilidade de você trabalhar direito e literatura, não para o profissional da área do direito, sabe, Diogo? Mas para o cidadão, para o indivíduo de uma forma geral. O direito, ele não pode ficar só dentro da faculdade de direito. O direito, ele precisa se expandir, ele precisa de ir para a sociedade, né? É uma ciência que ela está em constante mutação e ela faz parte integral da sociedade. Como que você consegue estruturar uma sociedade se você não dá ao indivíduo direitos e deveres, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente não vê dessa forma, né? A sociedade está muito acostumada ao quê? Direito é uma coisa assim, que é o bandido que vai para o fórum, que está preso, é um problema que eu tenho do direito do consumidor, é um problema, você está entendendo, que eu tenho com um vizinho e eu vou resolver na justiça. Mas a essência do direito é que a gente compreenda que nós, nessa sociedade, nós somos cidadãos, né? E nós precisamos exercer esse direito. Então, assim, até estava falando com você Hoje, né? mais cedo um pouco. Hoje a nossa Constituição está completando 32 Aniversário. anos. É aniversário dela, da Constituição Cidadã, né? E você vê, assim, o quanto ainda precisa ser feito. São 32 anos
E muito ainda precisa ser feito dentro da nossa sociedade, entendeu? Então a minha caminhada partiu daí. Hoje eu estou trabalhando aí dentro das redes sociais, tentando partilhar e dividir com as pessoas esse olhar crítico, essa necessidade de você se compreender como um indivíduo no mundo, mas que você não pode ficar parado, né? Nós estamos em constante mudança. Não é o quadro da pandemia, não é a situação de home office que vai me fazer parar e me deixar de ser um sujeito crítico, né? Essa criticidade, eu acho que vem dessa constante busca. A gente tem que estar em constante busca, né? Então, essa que foi minha caminhada, está sendo minha caminhada, né? Não, massa, massa, assim, eu vejo, assim, o ambiente acadêmico, né, que a gente faz parte, fez parte por um bom tempo, ele acaba sendo visto também como um ambiente de muita produção, evidentemente que é um ambiente de muita produção. Mas, assim, passando por tudo isso que você pontuou, né, eu quero deixar um abraço aqui, que está fazendo parte da live, pessoas que me influenciaram muito, me incentivaram, o professor Geraldo Emerli está aqui, foi o meu professor na faculdade, que me influenciou bastante, me incentivou a ser um leitor, a ser um produtor, né? Aqui amigos, Fabrício Capetini, Cleiton, Paulinha, né? Paulinha é jornalista, que aliás escreve muito bem, sabe se portar. O que eu queria pontuar é o seguinte, a gente, uma vez eu vi uma notícia que eu fiquei um pouco preocupado, que dizia que em Buenos Aires existiam mais livrarias do que no Brasil inteiro. E que uma pesquisa que foi feita lá com os argentinos, de que eles começavam a ler a partir dos 13 anos, e os brasileiros começavam a ler a partir dos 18 anos. O que eu queria perguntar, Raquel, eu não sei se você pode elucidar, o ambiente acadêmico, olha quanto você fez parte do ambiente acadêmico, né? O ambiente acadêmico, ainda, o nosso olhar acadêmico para com a sociedade, ele também não é um pouco elitista? Por quê? O que faz? Como é que a gente pode fazer com que a leitura ou com que esse conhecimento ele se popularize mais? Ele chegue mais na população para que a população tenha de fato um incentivo a ler, incentivo a produzir e principalmente, vamos dizer assim, descobrir que é a partir da leitura que a gente se liberta. Olha qual foi a sua trajetória, né? Pô, você começou, professora, foi fazer sistema de informação, fez direito. Hoje você está num grupo de pesquisa, você criou uma confraria literária. Como é que a gente pode fazer com que a leitura e tudo isso saia desse campo elitista e chegue na população? Olha, Diogo, realmente eu vivi essa experiência, quando você colocou o exemplo aí de Buenos Aires. Quando eu fui a Buenos Aires, eu vivi isso aí. Você vai numa banquinha comprar uma verdura e você tem 2 banquinhas de verdura e 3 de livro. Para todo lugar, é sebo, é banquinha de livro, é livraria. Então, é um povo que está habituado ao livro. A nossa questão, se a gente for voltar assim, no apanhado histórico e até da história da educação, aonde eu poderia te colocar com uma segurança maior, infelizmente nós somos um povo que nós não estamos habituados a ler. Isso vem da educação. Então já é um grande drama para o nosso país, né? Porque você vem de uma educação altamente tradicional, elitista, onde a academia ela não consegue igualar as pessoas, por mais que o governo faça programas de incentivo, que hoje a gente tem a ProUni, tem a FIES, tem uma série de outras coisas, aquele indivíduo, quando ele entra na universidade, ele vem de um histórico de falta de incentivo de leitura. Não vou falar que é todo mundo, mas é uma maioria, né? Saiu agora semana passada uma pesquisa, que são os retratos da leitura brasileira. Ela é feita pela Câmara Brasileira de Literatura. E o que acontece? Essa pesquisa ficou claro. 5% apenas da população brasileira lê 2 livros no ano, na média. Na média. Então, você está entendendo? É muito pouco. E aí é muito pouco por quê? Porque você não tem o incentivo correto. Eu sempre observei isso na área da educação. Você tem os clássicos que você tem que ler para o Enem. Mas você não incute no seu aluno, naquele indivíduo, a importância, né, a necessidade. Simplesmente ele tem que ler porque ele tem uma prova para fazer. Aí, como ele já não vem de uma cultura da leitura, ele vai pegar o resumo para ler. Porque ele tem o professor e ele tem a internet.
Nós hoje, dentro desse quadro do Brasil aí, de leitores, nós temos a questão das redes sociais, da tecnologia, como um fator que atrapalha e muito. Porque hoje a gente já tem gerações que nasceram na tecnologia, né? Eu vi a tecnologia entrando, mas hoje a gente já tem pessoas que nasceram totalmente conectados com o celular, com a internet. E aí, como é que o livro vai entrar nesse meio? Né? Aí vem a indústria livreira e coloca, por exemplo, o livro digital, o e-book. Mas aí o e-book, quem realmente procura o e-book é o leitor. O leitor, ele quer o livro físico. O e-book, ele não vai agregar, não vai fazer agregar, não vai fazer com que o leitor fique com mais vontade de ler, ou que a pessoa tenha vontade de ler a partir disso. Né? Então, a gente vem de um histórico de educação tradicional, de uma universidade altamente elitista. Quando você entra na universidade, você também não tem um padrão que te leva à pesquisa, entendeu? Isso aí é uma coisa vital. Não adianta, eu vou passar pela faculdade do mesmo jeito que eu passo pelo ensino médio, e infelizmente é isso que acontece. A faculdade, ela se torna uma reprodução do ensino médio. Então, o que você acaba tendo? Você não tem leitores na universidade. Na universidade, você tem leitor de palavra. Então, eu pego um texto, eu leio aquele texto, eu não compreendo nada daquele texto, mas mecanicamente eu estou lendo. Você está entendendo? Então, eu não consigo criar uma consciência crítica, porque eu não tenho nenhum fundamento, nenhuma base, eu não tenho nenhuma base, nenhum fundamento pelo histórico da sociedade brasileira e por tudo que acontece no âmbito da política, porque melhor é se o povo ficar realmente sem ler. Né? Você tem a questão do valor do livro, aí vem o governo querendo colocar tributo no livro. Né? Absurdo. E você vê, é um absurdo. Nessa pesquisa ficou também claro que as classes que mais consomem livros são as classes C, D e E. São as que mais consomem. Quer dizer, então é o pobre que vai parcelar, que vai comprar no boleto, que vai juntar o dinheiro para comprar o livro. É ele que está mantendo a livraria, não é a classe A e B. Então, quando a gente ouve falar que o imposto vai prejudicar o pobre na questão da leitura, vai prejudicar o pobre, porque o rico não lê. Né? A gente tem que lembrar que a gente está numa pirâmide social. Quem está lá na classe A e B é a ponta da pirâmide. Então são poucas, é um nicho muito restrito da população. O grosso, que é quem mantém esse mercado, são de pessoas que não têm tanta condição assim. Então nós ainda temos essa questão que tem que ser levada em consideração. A nossa elite também não é uma elite intelectual. Então, quando você tem o intelectual, ele está saindo das camadas mais baixas. Ele não está saindo da classe A e B. Você está entendendo? Então, quer dizer, você tem um ensino que poderia ser de altíssima qualidade, mas infelizmente não é, entendeu? Porque é todo um jogo político. Então, não adianta você dar toda uma estrutura para o sujeito entrar na faculdade se ele não teve uma base anterior. Você não trabalha a questão da leitura desde pequeno com a criança. E você tem hoje esse grande concorrente do livro, que é o computador. Né? Para essa geração totalmente digital, é complicado você colocar na cabeça dele que um livro vai trazer muito mais frutos do que o computador. Não que o computador não traga, o computador traz. Hoje a gente tem possibilidade de sentar na frente do computador, faz uma pesquisa, você tem várias informações, Diogo. Você está entendendo? E as pessoas confundem são com conhecimento. Conhecimento é diferente. Não é verdade? Conhecimento é o quê? Eu pego um livro, você pega outro livro, Diogo, e vão discutir esse livro. A dali vai produzir conhecimento. Na frente do computador, se eu estiver simplesmente colocando uma informação no Google, eu estou simplesmente pegando uma informação. Eu não estou fazendo nada além disso. Você compreende? Então, infelizmente, é uma coisa que vem da formação da população. Se você me perguntar, é possível mudar? É possível. É possível a partir de quem? De quem está saindo da academia. Então, que quem está saindo da academia, em qualquer área, né, tenha essa convicção. E aí eu coloco ainda um peso maior no professor, entendeu? Nós somos o sujeito de mudança. Infelizmente, somos explorados, não somos
bem remunerados, temos uma carga horária altíssima para conseguir ter um mínimo de situação financeira para respirar. Infelizmente, é isso que acontece. Então, nós ainda temos esse fator. Um país que não vê o professor como um sujeito que faz a diferença na sociedade, né? É como se ele fosse mais um na multidão e ele não faz diferença nenhuma, porque aquele trabalho que ele faz, qualquer um faz. E nós que viemos ali da base da licenciatura, a gente sabe que não é qualquer um que faz. É todo um trabalho didático, todo um trabalho dentro da estrutura da educação para você chegar ao seu aluno e esse aluno compreender aquele discurso que você está passando. Mas, infelizmente, a gente também vive nessa sociedade que coloca o professor de lado. Né? Hoje qualquer um pode ser professor. Eu vejo o que aconteceu no meu curso. Eram 4 anos, era uma carga horária enorme, era um estágio avassalador. Hoje em dia, infelizmente, com 3 anos, você forma um pedagogo, que não é pedagogo, que fica só na educação infantil e não passa disso. Não que o segmento da educação infantil não seja importante, você está entendendo? Ele é importante, mas a gente não pode ficar só ali, a gente tem que ir subindo e levando o nosso conhecimento para frente. Então, são essas séries de fatores que impedem com que a gente consiga partir de uma pesquisa e falar, poxa vida, 95% da população brasileira é leitora. Quem dera, quer dizer, é 5 com a média de 2 livros. Quer dizer, é muito triste isso, né? Exatamente. E assim, eu vejo muito, a sua fala é muito pertinente. Assim, eu acompanho os meninos desde cedo. Eu estava debatendo tempos atrás que essa sociedade líquida que a gente vive, dessa modernidade líquida, né? As pessoas nas redes sociais, elas acompanham os stories. Eu acho que as próprias redes sociais, elas limitam os algoritmos de palavras, parece para que não incentive as pessoas a ler cada vez mais, né? Porque, tipo assim, aqueles textos grandes não viralizam, né? Se você coloca um post ativo, dependendo dos caracteres, ele não vai viralizar, ele vai ter um alcance menor do que se for alguma coisa no Stories que é rapidinho, até nisso. E para mim, eu entro no outro ponto, Raquel, que hoje, vivendo dentro da política, a gente vê muitas pessoas que acabam não compreendendo as funções políticas, não compreendendo, na verdade, as atuações políticas, caindo muito em fake news, caindo muito em informações, por não querer checar, por não querer ler, ou por achar que essas informações rápidas, essa sociedade de consumidores, né? Porque nesse mundo líquido nós somos consumidores, não mais produtores, né? E você disse muito bem, às vezes as classes mais altas são as mais consumidoras de tudo isso, né? Então, de parte, há uma dificuldade. Você acredita que esse analfabeto, vamos dizer assim, que hoje não é analfabeto digital, aliás, ao contrário, muitas pessoas têm uma série de dificuldades de produzir de forma escrita, de entender um texto, mas elas não são analfabetas digitais. Mas você acha que o mundo que a gente está vivendo hoje, essa ausência de uma leitura mais profíncua, de uma leitura mais hermenêutica, né? Traduzindo assim, a leitura que compreenda de fato as palavras, que compreenda os contextos, ela tem aumentado cada vez mais, categoricamente, o nível de analfabetos políticos no nosso país com o passar dos tempos? E aí é que eu vejo outro problema. Outro problema de que, às vezes, os discursos muito acadêmicos, muita gente questionou muito isso, as esquerdas, né? A gente fala as esquerdas, que as esquerdas elas ficaram muito acadêmicas e elas deixaram de chegar na população e de entender da população, os anseios da população. E essa classe de consumidoras, que nem é tão leitora assim, chegou na cabeça da população, né? Você acredita que o analfabetismo político também se dá por essa falta de uma leitura mais profíncua e hermenêutica? Com certeza. Esse é, inclusive, um dos pontos que a gente pesquisa lá na Fundação São Paulo, né? O retrato do nosso país acaba sendo esse. Hoje nós somos um país onde uma grande parcela é composta por analfabeto funcional. Então, ele lê, mas ele não compreende a questão da hermenêutica que você colocou. Então, eu posso até dar um livro para ele. Ele vai ler, mas daí a compreender o discurso, aí já é um pouco mais complicado, entendeu? O que acontece é o discurso político que a esquerda elitizou e
eu vou partir até do discurso de um sociólogo que fala muito isso, que é o Antônio Cândido. Né? Então, eu vou tirar lá da academia alguém que vem desse recorte da esquerda, cientista social e que foi crítico literário para falar justamente isso. Ele tem um ensaio dele onde ele fala sobre o direito à literatura. E o Antônio Cândido, ele estudou até o 4º ano de direito, depois largou e foi fazer ciências sociais. Então, ele tem uma fundamentação para falar que entre os direitos fundamentais, ele acreditava que o povo deveria ter o quê? O direito fundamental à leitura. Então, é uma brutalidade na hora que você impede um povo de ler aquilo que ele quer e aquilo que tem qualidade. A gente precisa de incutir nas pessoas, de um modo geral, a questão da curadoria. A partir do momento que eu entendo que eu posso ser curador de mim, o que é ser curador? Eu vou escolher aquilo que eu quero ler, aquilo que eu quero assistir, aquele grupo que eu quero participar. Então, eu vou conseguir dar uma guinada na minha vida. E nós, infelizmente, acabamos com um pensamento dentro dessa estrutura política e social ao qual nós não podemos ser curadores. É aquilo que a mídia coloca como fundamento, é o que eu vou seguir. Então, se eu tenho dinheiro para comprar o livro e eu tenho dinheiro para comprar qualquer outro produto, eu vou comprar qualquer outro produto, mas eu não vou comprar o livro. Né? Porque o livro cansa, porque tem um filme. Por que eu vou ler o livro se tem o filme? Né? E o Antônio Cândido coloca justamente isso, que é essa massificação política que gera na população que uma falta de ânimo com relação à leitura, o que tinha que ser um direito. Então, como você tem direito à moradia, você tem direito à saúde, você tem direito à escola, você deveria ter direito ao acesso a livro de qualidade, né? E a gente pensa assim, a qualquer livro, mas o governo distribui livro. E aqui eu não estou assim, entrando em questão política de partido, mas colocando como Estado, entendeu? Sim. O Estado, de uma forma geral, para manipular, ele faz o quê? Não, mas ele tem livro na escola, tem as bibliotecas também. Mas que qualidade de livro é esse, né? Que livro é esse? Então, uma coisa que ele colocava, e eu creio muito nisso, que é um pecado, é uma brutalidade. Você vê uma população como a brasileira, o tamanho que é a população brasileira, não tendo acesso nem ao Machado de Assis e nem ao Dostoiévski, né? Aí você vai falar assim, mas são coisas muito difíceis para a população, porque o Estado coloca isso na nossa mente, entendeu? Então, e Dostoiévski é muito difícil para esse sujeito, não dá para ele não. Machado de Assis também é complicado, ele não vai compreender. Só que todo tipo de leitura precisa ser respeitado, você compreende? E o que falta é justamente isso. Enquanto a mídia não faz o papel dela e a própria política não faz o papel de mostrar a necessidade da leitura, a gente continua num país de analfabeto funcional. Então, por que você tem dificuldade na escrita? Por que você tem dificuldade no seu discurso, na sua fala? Por que você aceita todo o discurso manipulado? É pela falta da leitura. Porque a leitura que abriria essa possibilidade, como você não tem, você aceita aquilo que te colocam que é o melhor para fazer. Então você faz. Você está entendendo? Aí a gente volta naquele ponto anterior, lá em Buenos Aires, que nas feirinhas tem o livro. Entendeu? Tem o livro, são pessoas críticas. E você pode ter certeza disso, que a dificuldade na expressão, seja escrita ou falada, que existe hoje no nosso país, e de entendimento do discurso político, vem dessa falta de leitura, entendeu? Essa falta. E ela não precisa ser, mas faltou a leitura lá quando era criança, na primeira infância, então por isso ele vai ser um sujeito que não vai ler? Não. Qualquer idade é a idade para a gente começar a ser um leitor. Tem gente que é leitor desde pequeno e tem gente que um dia se descobre com um livro que aquele livro vai despertar nele o hábito da leitura. Entendeu? Cara, é verdade. E isso é verdade. Totalmente verdade. Você tá entendendo? Não tem idade. Não tem isso. Eu comecei a ler com série Vagalume. Né? Eu lembro que a minha professora de português, lembro. A professora Alice Lengruber, não esqueço o nome dela, foi uma professora de português, eu tive beijo para ela, não sei se ela deve estar assistindo a gente, mas de repente se chegar essa live,
ela foi uma professora que incentivou muito a leitura. Ela pedia para que cada um dos alunos escolhesse um livro na biblioteca. Podia ser Série Vagalume, podia ser, sei lá, Marcelo Martelo Marmelo, O Menino do Dedo Verde, Sim, sim, Cristiane lembro F. deles Nossa, eu lembro que todos. eu falava Cristiane F., Drogada e Prostituída, era o livro da Aham, época, assim. Estou falando, ó, há lembro. quantos anos atrás, Raquel? Mas, assim, É muito. a gente sério, a gente começou a ler isso, entendeu? Nossa, eu fiquei louco Uhum, quando eu li Menino Sem Pátria, né? A Ilha do Tesouro. Então, só que depois, quando eu cheguei na faculdade para ler, você falou uma coisa certa. Eu li o ensino fundamental até o 9º ano. Quando chegou no ensino médio, cara, travou geral essa leitura por prazer e virou uma uhum, leitura por obrigação. Virou aquela leitura que eu tinha que ler os clássicos da literatura, porque eles iam cair na obra do vestibular, uhum, e eu tinha uhum. Isso continuamente aí. sempre ler o que eu gostava. Aí, quando chegou na faculdade, a leitura totalmente diferente. Né? Que era aquela leitura acadêmica pesada que você tinha que entender o pretexto, o contexto e o texto. E eu vejo que isso, Uhum. essa mesma dificuldade que eu tive, muita gente tem. Eu, como professor universitário por muito tempo, tinha aluno lá que chegava no 3º ano da faculdade que ainda escrevia muito errado, que ainda não entendia a proposta de uma questão subjetiva, de uma questão analítica. Os alunos entendiam o que era uma análise, uma síntese, o que era um comentário, uma relação. Então, de fato, Uhum. será o ensino médio e toda essa sistemática para o vestibular, para entrar na faculdade, que dá uma travada um pouco nessa leitura como gosto pela vida, né? Uma leitura libertadora, para ser uma leitura só sistemática, né? Programada, né? E que eu com o Enem isso talvez até Sim. tenha entendido. Não sei, o que você acha? Olha, eu vou te falar uma coisa. Nessa mesma pesquisa que eu estou te colocando, aparece um gráfico que coloca o seguinte: aonde, qual o nível de ensino onde a gente tem o maior número de leitor, a faixa etária de maior número de leitor, ela vai dos 10 aos 13 anos. Ali você tem um alto índice de leitor que lê por prazer. Então, é os livros que você lembrou aí de quando você era ali o pré-adolescente, adolescente, porque você lia por prazer. Você vê que a obrigatoriedade de uma leitura imposta por um sistema, ela não vai gerar um leitor. Por que ela não gera um leitor? Porque se você continuar analisando esse gráfico, você vai ver que na faixa etária que vai dos 15 aos 18 anos, quer dizer, ensino médio, pré-vestibular e Enem, onde a gente tem a leitura obrigatória, também é onde o nível de leitura é o mais baixo no gráfico. Entendeu? Então, é aquilo que eu te coloquei. Não adianta obrigar. Você obriga o sujeito a não ler. Não adianta o Estado oferecer um livro e enfiar a goela abaixo do aluno, porque ele não vai compreender e desmistificar essa ideia que a gente precisa de colocar nas pessoas da importância da leitura, né? Você chega na universidade, você vê são os mesmos fracassos que você vê nos níveis elementares. Entendeu? Então, eu trabalho com metodologia científica. Que dificuldade para o aluno compreender, Diogo, o que é o tema do trabalho dele. Que Nossa, dificuldade para qual o encontrar problema referencial bibliográfico. Você está teórico? entendendo? Por Sei quê? disso. Porque o sujeito nunca leu. O sujeito nunca leu. Então, o sujeito, de repente, para formar, um dos pontos é entregar um artigo científico ou um TCC. Mas aí ele não tem uma base de leitura, como é que ele vai ter uma base de pesquisa Pesquisa. científica? Então ele não tem. Aí ele vai e pega um monte de artigo do Google. Nem no Google acadêmico ele procura no Google mesmo para ver. Aí traz, achando que está trazendo uma preciosidade, entendeu? E ele não está trazendo nada, porque ele não tem esse fundamento. Então, a gente passa por uma... É complexo demais. A compreensão de que tem que ter um professor orientador. Hoje eu estava à tarde atendendo alunos que estavam fazendo o trabalho já para entregar sem o orientador. Falei, mas meu filho, e o orientador é quem vai te dar o caminho. Você está entendendo? Então, Diogo, falta isso. Falta, é uma necessidade, é uma questão latente. E que eu acho assim, que todos que estão envolvidos na política precisavam de um olhar mais refinado sobre essa questão. Porque ela ultrapassa os bancos da escola.
Ela não está presa à escola. A gente não pode falar, não, mas o problema está na escola. O tempo que eu trabalhei na educação como pedagoga, eu sempre fui contra esse discurso, que é resolve-se tudo na escola. Não resolve-se, porque é o que o próprio gráfico vem mostrando na pesquisa. Eu obrigo você a ler o Dom Casmurro, mas nem por isso o meu nível de leitura nessa faixa etária aumenta. Você está entendendo? Porque é uma questão social. Eu volto lá no Antônio Cândido. Tinha que ser um direito fundamental, elementar, a questão da leitura. E ela, infelizmente, não existe, e ela não existe nem no âmbito, quando você fala de classes superiores, né, que tem uma condição financeira melhor. Porque até aquele que tem a condição financeira melhor, no gráfico também não mostra que o índice de leitura está lá. Você só tem leitura por prazer nessa faixa etária que eu coloquei, que vai dos 10 aos 13 anos, entendeu? Então, dali para frente, você tem o quê? Uma bola de neve. O sujeito ele vai patinando pelos níveis de ensino, ele vai chegar a ter um diploma, sim, ele vai se formar um profissional, vai, mas com uma série de defasagem, você está entendendo? Uma série de delimitações que atrapalham ele até na própria inserção no mercado de trabalho. Você vê que da leitura a gente parte para o mercado de trabalho. Né? Quem é esse profissional que se forma e não sabe ler? Ou ele lê, mas ele não sabe escrever? Porque, infelizmente, a grande questão da falta de compreensão, da falta de interpretação e da falta de entendimento do que você está escrevendo vem dessa falta de leitura. E leitura de tudo. A gente tem que pensar também que não é a leitura do clássico, não, é a revistinha em quadrinho. É uma revista, é um jornal, é um site, é o clássico, é o seu livro técnico, é a sua doutrina, é o que for dentro da sua formação. Você está entendendo? Essa necessidade de que eu preciso de ler e ler sem preconceito. Porque também tem isso. Às vezes o sujeito pensa assim, mas eu leio só clássico. Então só clássico para mim resolve. Eu passei por essa experiência agora. No clube lá da Confraria Literária, a editora me mandou o primeiro livro para trabalhar, O Exorcista, que é da HarperCollins. Eu falei, o que eu vou fazer com esse livro? Porque na hora a gente pensa o quê? No filme. A profundidade, Diogo, foi tão grande a discussão do grupo que participa da confraria, tão grande, que a gente chegou a chamar 2 doutores em parapsicologia para trabalhar a leitura. Dali a gente tirou direito civil, direito de família, direito canônico, questões sociais, questões religiosas, entendeu? Psicologia, parapsicologia. Da onde? Do Exorcista. Então, depende de quê? Depende de quem está com aquele livro na mão e usa como ferramenta de mudança, que é o que nesse mês a gente ficou falando lá na confraria. O livro como ferramenta de mudança. Então, cabe a mim, a você, a quem está assistindo essa live, fazer o quê? Poxa, nós somos leitores. Então, que a gente pegue um grupo e comece a inserir essa vontade de ler, esse gosto de ler e despir de preconceito. Entendeu? Precisa. Eu, por exemplo, passei por isso. Porque é um livro que se você falasse para mim, Raquel, vai ler Exorcista. Eu ia falar, não vou ler isso nunca, que isso não vai levar a nada. E é um livro de uma profundidade tremenda. E é o que eu te falo. Foge do filme. Aí você quer ficar agarrado no Netflix, porque entre ler um livro e ver uma série do Netflix, eu vou ver a série. Não que a série não seja boa. A série é boa, muito bom. Mas, de repente, a profundidade e a possibilidade de discussão, eu consigo ir ali na leitura de um livro. Você compreende? Totalmente. Assim, para você ter ideia, eu trabalhava com os meus alunos de direito, quando eu ia começar com ciência política para eles, eu passava geralmente o livro, que é um livro básico, sim, doutor Igor entrando aí também, o Igor Fonseca, né? Um abraço, Maria Jacira entrou aqui também, o Stanley, a Andy, que é minha noiva, o Edilson, a Stephanie, um abração para essa galera, Filosofia na Prática, né? Aí eu trabalhava com os meninos aquele livro tranquilo do Janine com Cortella, Política para Não Ser Idiota. Né? Eu começava com esse livro para poder dar uma base para eles do que seria política. E assim, você falando com essa questão de, às vezes, um livro libertador, e que você usou, às vezes, um tema, que é um tema que ninguém imagina, trabalhou questões do direito. Pô, eu fui autor de uma lei aqui em Cachoeiro que eu gostaria muito que ela se fizesse presente. Mas aí a gente depende do Poder Executivo. Eu criei a lei que institui a Semana da Constituição nas escolas, que durante o mês de novembro, as escolas públicas municipais deveriam trabalhar a Constituição
né? Apesar dela ter sido feita em outubro, mas como novembro está lá a proclamação da República, a gente colocou para que em novembro pudesse ser trabalhado em sala de aula a Constituição através da leitura, né? Porque a gente também tem que aprender as nossas leis, né? E aí eu vejo, Claro. imagine, a gente não consegue interpretar as nossas leis, porque em grande parte a gente não consegue interpretar um texto pequeno. Um texto pequeno mesmo, como você bem deixou claro. E eu tenho percebido também, Raquel, um outro problema no campo universitário agora, que eu não sei se vai ser resolvido a longo prazo ou curto prazo. O que acontece? As faculdades privadas, na maior parte das vezes, elas recebem um público que é um público que trabalha durante o dia e que à noite vai fazer a faculdade e estuda aquelas 3, 4 horas. Então, eu sinto que muitas faculdades, elas deixam de trabalhar livros e elas passam a trabalhar artigos. Elas usam muito a produção de artigo, de leitura de artigo ou ensaio. E, às vezes, quando você chega no final do curso dos 3 ou 4 anos, pergunta assim, quantos livros você leu? Aí o cara fala assim, cara, eu não consegui ler um livro inteiro. Eu conto ali o artigo, o capítulo de um livro tal, com o capítulo do livro Y, X. Isso é prejudicial, isso é... Né? Como é que a gente pode lidar com isso? Né? De autores Diogo, né? Tem preguiça. Eu falo que é preguiça, não, que muitos deles acham que leitura é castigo. Isso mesmo. O que eu percebo, né? E aí, enquanto profissional de educação, acho que o que falta seria uma matéria básica para todos os cursos superiores, você está entendendo? Onde se colocasse a importância e o entendimento do que é o saber universitário. Quando você entra na faculdade, você não pode pensar que o professor vai te dar as coisas mastigadas. Então, se o professor te dá, por exemplo, um artigo, vá no referencial bibliográfico e busque esse livro. Mas como a gente não tem esse hábito, você acaba formando pessoas que ficam 4, 5, 6 anos dentro de um curso superior e que vão apenas ler artigos, entendeu? E a coisa está ficando tão perigosa que isso está acontecendo em quase todos os cursos. Então, que profissional é esse que forma? Entendeu? Você falou aí da questão da Constituição, de trabalhar na escola. Deveria ser obrigado, desde quando o menino se alfabetiza, lá nas séries iniciais, até o final da caminhada dele de ensino médio, que ele estudasse pontos da Constituição. Entendeu? Porque que país é esse onde o sujeito não sabe nem o elementar do que está na Constituição dele, porque não sabe. O sujeito forma dentro do direito e não sabe, mal sabe os direitos fundamentais, mal sabe, entendeu? Então, se você não vai numa busca mais completa, se você não vai numa busca de profundidade, você não consegue. E, infelizmente, o sistema universitário, ele está fazendo isso. Ele vem podando paulatinamente o indivíduo, entendeu? De que forma? Na hora que eu coloco vários artigos, eu até posso falar, o professor fala, ele indica referencial, mas quem é o aluno que vai na biblioteca, Diogo? Que vai pegar um livro, que vai buscar, ele quer a coisa mais fácil. Então, se ele puder nem pegar o artigo, se ele tiver um colega que gravou o áudio no celular da aula do professor, ele está feliz da vida, porque ele não precisou nem de ler, entendeu? Esse indivíduo vai reproduzir isso aí no mercado de trabalho e está reproduzindo isso na família dele, entendeu? Essa falta de entendimento elementar. Então, quando você fala da Constituição, seja em outubro, seja em novembro, na minha concepção tinha que ser o ano inteiro estudando Constituição, você está entendendo? Parabéns pelo trabalho que você está fazendo, porque é um diferencial. Isso é uma coisa que eu já percebia. A necessidade da gente estar trabalhando dessa forma. Deu uma travada na transmissão da Raquel, deve estar voltando. Voltou aí, Raquel? Voltou. Entendeu? O que eu estava falando é o seguinte, se a gente não consegue compreender o elementar da nossa lei, elementar, que é a Constituição, como a gente quer compreender qualquer outra coisa? Aí você vê essa avalanche de fake news. Por que essa avalanche de fake news? Porque eu não consigo mais separar o que é real e o que é imaginário. Você está entendendo?
Então, fica complicado. Fazer uma provocação para você aqui que eu acho que os leitores vão entender. Os leitores vão entender. Você acha que a pandemia, dentro do assunto que a gente está tratando, que Saramago nos ouça, está mais para ensaio sobre a cegueira ou pode ser um ensaio sobre a lucidez? Olha, eu acredito no ensaio sobre a lucidez, daquele que está preparado para enfrentar a cegueira. Se eu estiver preparado para enfrentar a cegueira, eu estou dentro do ensaio da lucidez, tá? Por quê? É atípico, nunca passamos por isso, mas não é a primeira vez na história da humanidade que passa-se por isso. O que acontece é que hoje a gente passa dentro de uma estrutura tecnológica onde a gente tem acesso a todo tipo de informação a todo momento, certo? Então aí você vê a diferença da pandemia. E aí eu posso me alienar, porque eu posso começar a receber um monte de informação e não consigo separar o joio do trigo, e aí eu entro no ensaio da cegueira do cego mesmo, não vou. Ou então eu posso realmente trocar isso aí e aproveitar esse momento, entendeu? Então é um momento que você tem, fiquei de quarentena, porque a gente passou por quarentena, tem muito profissional que ainda não está trabalhando 100% fora de casa. Não acredito que acabará o home office, na minha concepção, ele vai se manter, entendeu? Mas você também não aproveita esse tempo para quê? Para ler. Você tá entendendo? Então eu vou ficar prostrado, eu vou maratonar séries, mas eu não vou pegar um livro para ler. Eu não vou aproveitar porque acontece demais. Cursos gratuitos que as redes estão oferecendo, Diogo, em todas as áreas. Eu não tenho dinheiro, mas tem muita coisa de qualidade gratuita, entendeu? E as pessoas não buscam. Então, eu acredito assim, que é ensaio sobre a cegueira se eu quero me ver cego. Mas se eu consigo ver a luz no final do túnel, né? E aí eu vou lá no mito da caverna, quem eu sou? Eu sou aquele que ficou preso vendo as sombras? Ou eu sou aquele que enfrentou a luz, saiu da caverna, doeu os olhos, mas mesmo com aquela dor da luz, ele descobriu que a luz era melhor. Você está entendendo? Então, a gente volta lá na Grécia Antiga, a gente vai lá no Platão e resolve essa questão também, né? Com certeza. Eu vejo dessa forma. E eu vejo essa luz mesmo, assim, Raquel. Eu como professor, eu não consigo perceber, eu sempre digo isso, não só na Câmara, mas em sala de aula, que o conhecimento, que a luz é o que vai nos libertar de forma, seja nos libertar de uma cegueira branca, seja nos libertar da nossa ignorância, seja fazer a gente começar a pensar naquilo que é melhor para a nossa família, para as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós não vamos aprender por osmose. E aí o que acontece? Se nós não formos incentivados, aí eu falo professores, pais, família, hoje em dia a gente vê essa briga, esse distanciamento que até a política criou da família e da escola. Quem é que tem o direito de ensinar? A quem a gente deve o direito de ensinar, de educar? E, na verdade, as instituições elas têm um poder importante para trabalhar em conjunto. Então, família e escola, elas têm que trabalhar juntas nesse incentivo, desde pequeno, a se descobrir através da leitura. E você falou muito bem, comece pelo gibi, pela revista em quadrinhos, né? Comece depois por um livro, seja da série Vagalume, e nunca entenda a leitura de forma de massificação sistemática. A leitura ela tem para você uma forma de liberdade, de abrir os olhos, de enxergar, iluministamente falando, né? De trazer à luz. E isso continuar na vida profissional. E aí eu falo que, de fato, eu concordo contigo. A classe política deveria incentivar mais, mas aí eu vejo muito maquiavelista. Não de Maquiavel, mas maquiavelismo da classe política, de não querer que isso aconteça, de não incentivar mesmo, para que os mesmos analfabetos políticos continuem a vida inteira, acreditando em mitos, acreditando em políticos salvador da pátria, acreditando em leis que não têm funcionalidade. Cara, como é difícil fazer as pessoas entenderem que vereador não faz obra, que vereador não dá cesta básica, que vereador não tem como conseguir vaga na escola, que vereador não tem como furar fila para poder dar atendimento, que vereador tem que fiscalizar, propor leis, votar leis, né, promover uma educação legislativa consciente, mas isso desde pequeno, a escola, a família tem que trabalhar junto, né? E a academia, ela tem que estar também nessa conexão. O professor Rafael Magalhães, ele não está aqui na live, eu acho, ele
citou agora. Mas ele fez uma coisa legal. Eu lembro que, eu não sei se isso é a tese do mestrado dele, a dissertação de mestrado dele, mas ele estava falando exatamente o abismo que se forma, por exemplo, na formação dos professores na universidade, que a gente parece que forma os professores para eles trabalharem ou nas melhores escolas particulares ou nos melhores lugares do mundo. Mas, às vezes, quando se comparam com a realidade de uma escola que, às vezes, não tem água, uma escola que não tem transporte, de um aluno que vai na escola porque ele precisa comer, de um monte de professores que não tiveram capacitação, aí a realidade, na transformação da teoria, ela muda completamente. Totalmente. Então, assim, esse bate-papo da gente, ele traz muita luz, para que, de fato, a lucidez ela apareça em meio a essa cegueira, porque há um abismo muito grande. Né? E se não tiver esse incentivo de família, de escola junto, né? Eu quero ouvir de você, a gente tem 10 minutos, indicações, você indica alguma coisa para a gente, para que a gente também, como professor, e como espectador, como interlocutor, possa estar aprendendo? Olha, eu até separei alguma coisa dentro do meu universo, que é enorme, mas eu vejo assim, a gente está falando de cidadania, né? Então, um livro que eu separei aqui é esse aqui do José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. Longo percurso, fantástico, vale a pena para você entender a cidadania, os fatores que levam a gente ser esse povo que a gente é, que não sabe nem o que é ser cidadão, né? Então, é um livro que eu indico, acho muito bom. Outro que eu gosto muito é o Roberto da Mata, O que faz do Brasil o Brasil. O próprio título dele já é um título que chama atenção, porque tem um Brasil com letra maiúscula e tem um Brasil com letra minúscula. Então, a gente não é um país no segundo único. ano com os meninos do Guimarães. Tá vendo? Então, é fantástico, tá? Outra indicação que eu deixo aqui. Um que eu acho que não pode faltar da leitura de ninguém é o Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil. Tá? Ele é necessário para você compreender a raiz do nosso povo, o entendimento político, entender por que nós somos assim. Então, acho que é um outro livro também que a gente não pode passar pela vida de leitor sem ler, tá? Esse. Tem dois aqui que a gente trabalhou até ano passado na confraria, que é esse aqui, ó, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Muito bom, porque ele aproxima a questão do conceito de justiça do sujeito comum. Então, você sai da academia, você não está discutindo justiça e a diferença dela para a lei, nem nada disso, entendeu? Mas ele te dá vários fatores aqui dentro de filosofia do direito que vai abordar o que, na verdade, é ser justo, né? Porque a gente é muito acostumado a eu vou resolver isso no fórum, eu vou no fórum para resolver esse problema, chamar advogado para resolver meu problema, a justiça vai ser feita de direito. Aí você vai descobrir que a coisa não funciona assim. E esse livro é interessante porque o Michael Sandel, ele é professor em Harvard, entendeu? E aqui é uma palestra dele que acabou virando aulas dele lá. Entendeu? Muito interessante, que você está fugindo da questão brasileira, mas você descobre que aqui tem Brasil também. Então, vai servir para a gente. Outro que eu acho fantástico é esse aqui, Como as Democracias Morrem. Precisa ser lido, tá? Para a gente compreender, para você compreender que muito do que acontece dentro da política e o que acontece, seja a nível municipal, estadual, federal, o que for, está muito ligado a esse cidadão que não sabe votar. Ele não sabe votar, aí ele vai descobrir por que a democracia morre. Ela, às vezes, morre pelo voto mal dado, entendeu? Por aquilo que a gente fala lá atrás, né? Mas o vereador não faz obra, mas o sujeito vota achando que você vai construir um conjunto habitacional, Diogo. Aí depois ele vai cobrar de você. Você tá entendendo? Por quê? Porque ele não consegue compreender. E um que eu acho fantástico, porque eu sou fã dela, da Lilia Schwartz, é esse aqui, ó, A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis. Adoro a Lilia Moreira Schwartz. Esse livro precisa... Isso aqui é o entendimento lá da primeira pergunta. Por que nós não somos um país de leitor? Aqui você vai entender Dom João saindo de Portugal, fugido por causa de todas aquelas guerras que estavam acontecendo, napoleônicas. Isso. E aí ele vem para cá, mas ele traz a biblioteca. Mas quais são os tipos de livro que ele traz? Então aqui já é um fundamento para você entender
que ele pensou nos livros, ele trouxe os livros. Mas que livros? Eu fiz uma postagem no meu Instagram também sobre o Crer e Destruir, que é um livro fantástico. Pessoas de altíssimo nível intelectual que trabalharam dentro do regime nazista, mas em função do livro, porque o livro é uma ferramenta boa e ruim. Ela pode manipular também. Então, como que o regime nazista manipulou os intelectuais para eles entenderem que o nazismo era a cereja do bolo, entendeu? E Então, é queimar os outro livro livros, também né? de queimar, E porque mandava eu tenho queimar aqui os um outros também, livros, né? mandar queimar, entendeu? Menina que Tem um falava livros, livro né? muito bom, entendeu? Então eu coloquei esse, podia estar citando assim muitos outros que são referência, mas esses eu acho assim que trazem um pouquinho do retrato do Brasil e que respondem os questionamentos que a gente está trabalhando aqui, que trabalhou na live, entendeu? A questão da falta de cidadania, de compreensão do que é cidadania, o entendimento do que é uma lei, para que ela serve, o entendimento de que eu preciso interpretar e compreender aquilo que eu estou lendo, o entendimento de que é por uma falta de uma população leitora que muitas vezes na política a gente tem o reflexo que a gente tem. E isso vai independer de direita, esquerda, de qualquer tipo de denominação política ou bandeira política que você levante, entendeu? Isso foge a essa alçada, mas é justamente por essa falta de compreensão, porque falta ser o leitor, é que você acaba no quadro que você está vivendo, entendeu? Aí a culpa nunca é sua, a culpa é do regime anterior, do partido anterior, do vereador, do prefeito, do outro. Daqui não é. Não é. A culpa é nossa. Nós precisamos vestir essa carapuça, Diogo. Nós escolhemos errado. Porque nós não temos fundamento de escolha. Porque é a minoria que tem, infelizmente. Né? Então, acho que assim, esses livros, eles abordam um pouquinho de tudo do que a gente trabalhou aqui, entendeu? Legal. Acho que são livros que Raquel, são elementares, né? agradeço muito, muito. Pô, estou olhando o relógio que eu fico preocupado. Cara, passou o tempo rapidão. Muito bacana. Passou muito mesmo. bacana. Quero agradecer a galera que curtiu a live da gente aí, a Júlia, maquiagem aqui, deixa eu ver, Fabi Carpedin, maquiagem na web, o Pedro Porto, a Regina Monteiro que entrou aqui, o Arthur França, né? Desculpa se eu não falei o nome de mais alguns, Leia Mais Clássicos, a Milena Desidério, gente boa pra caramba também, adoro, o Jones, Marcelo, todo mundo, quero agradecer a galera toda que fez parte dessa live aqui, e te agradecer, desejar para você sucesso na sua caminhada, né? Apesar de estar encerrando aqui, a gente pode continuar esse bate-papo outra hora, tá bem? Com certeza. Wagner, também. Valeu, Wagner, muito obrigado pela contribuição, tá? E é isso, tá? Boa noite para todos que estão aí, tá acabando o nosso tempo, ó, beijo enorme, beijo grande, Raquel, parabéns, foi um sucesso. Prazer conversar com você. Tá bom? Prazer imenso. Diogo. Ok? Muito valeu. bom. Tchau, tchau. Agradecer todo mundo. Tchau. Aqueles que quiserem acompanhar a live, é só ir aqui na página do vereador Diogo Lume, que vai estar lá no IGTV. Tá bem, Raquel? Pode compartilhar com a galera lá. Beleza. Tá Valeu, okay. tchau, tchau. Tá ok. Beijo, tchau. tchau.